Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, como você bem já sabe. E na aula de hoje nós falaremos sobre propagandas políticas, políticas públicas e programas de governo. Como assim, professora? Como esse tema, o que esse tema tem a ver com a língua portuguesa? Porque para mim, enquanto cidadão, eu já sei que é importantíssimo saber, reconhecer, diferenciar isso no período aí, no exercício da minha cidadania. Agora, o que isso tem a ver com a língua portuguesa? Porque eu preciso aprender isso numa disciplina de língua portuguesa. Olha só o que eu preparei para vocês na tela. Eu tenho aí que a política e a comunicação caminham juntas. Como assim? Pessoal, nós estamos falando de política, porque quando nós falamos aí de propagandas políticas, de programas de governo e de políticas públicas, nós nos relacionamos aí diretamente, nós estamos falando diretamente da política e dessa comunicação. Por quê? Imagina só o Brasil em que eu tenho milhões aí de eleitores. Como é feito esse papel, essa troca, essa fala entre os políticos, enfim, entre os chefes de Estado no geral e a população? Como isso acontece? Então, a chave é a comunicação. E é por isso que é importante eu estudar isso na língua portuguesa, porque como isso aparece em forma textual. O segundo ponto que eu tenho para vocês aí na tela é a propaganda política, as políticas públicas e os programas de governo se relacionam diretamente, por isso eles estão juntos nessa aula. Então, nosso objetivo aqui é compreender essas relações e seus impactos sociais. E, para além disso, como se isso se relaciona com o estudo da língua portuguesa e como isso vai servir no meu cotidiano, no meu dia a dia, tá? E aí, olha só o que eu tenho inicialmente na tela para vocês. A gente começa por onde, professora? Pelo começo. E o começo aí é a propaganda política. Professora, é sério que a senhora vai me fazer essa pergunta? O que é propaganda política? Aquela ali que aparece um monte de carro de som. Olha que você tem ouvido menos barulho, não tem não? É aquela barulheira que faz no período eleitoral em que os candidatos apresentam as suas propostas, o que eles querem, os planos, o que eles buscam ali ao serem eleitos. Eita, professora, ia usar uma palavra que não existe aqui, hein? Um neologismo, mas não usarei. Então, olha só o que eu tenho de definição aí na tela para vocês, que é a comunicação persuasiva usada por partidos, candidatos ou governos. E como isso acontece? Eu quero chamar a sua atenção aqui para a palavra persuasiva. Essa palavra é determinante para você compreender aí o que é propaganda política, que é justamente convencer. Então, todo e qualquer texto, pessoal, seja ele oralizado ou não, seja ele escrito ali, ele pressupõe um público-alvo, um público leitor, um ouvinte ali. Então, no geral, qual é o objetivo de uma propaganda política? Convencer um determinado, o público aí, o eleitorado, tá? E aí, olha só como isso se efetiva. Primeiro, pode ocorrer em TV. Professora, eu quase não assisto mais TV. Em rádio? Como assim, professora? Isso acontece? Essas propagandas políticas ainda aparecem ali em rádios? Como assim? Pessoal, pode não ser uma realidade para você, mas imagina só no Brasil em que vivemos, na diversidade que nos encontramos, na questão geográfica, na questão cultural, organizacional de cada estado, de cada município, de cada região do Brasil. Como isso se configura? Como essas propagandas políticas chegam até esses locais mais longínquos, por exemplo? Então, rádio ainda é um recurso utilizado que usa aí a linguagem verbal, tá? E aí nós temos em seguida redes sociais, tá? No geral, hoje o foco está nas redes sociais. Eu coloquei outdoors aqui,
que a professora é caiata, mas os outdoors, eles estão proibidos, né? Não se pode mais usar isso quando se fala do período eleitoral, tá? Então, não se pode utilizar, mas se utilizou muito durante muito tempo, por isso ele aparece aqui para vocês. Um outro local em que aparece também é nos jornais, tá? Então, aí nós temos aí os principais meios que as propagandas políticas, elas são aí disseminadas. Então, busca convencer, informar e mobilizar, tá? Esses três verbos, eles norteiam aí a função da propaganda política. Aí eu trouxe aqui para vocês os objetivos da propaganda política. O primeiro objetivo aqui é persuadir o eleitorado. Imagina só que eu estou ali em um período de eleição, de campanha política, e eu preciso convencer o meu eleitorado, ali os eleitores, a votarem em mim. Como é que eu vou fazer isso? Então, a propaganda política é uma ferramenta utilizada para fazer com que as pessoas votem em determinado candidato. O segundo objetivo é apresentar ideias e propostas, quer dizer, eu preciso persuadir, ótimo, mas eu vou persuadir como? Apresentando aqui ideias e propostas que podem ser desenvolvidas durante ali o período em que a pessoa estiver ocupando o cargo político, tá? O terceiro objetivo é construir uma imagem positiva de partidos e candidatos. Como assim, professora, construir uma imagem positiva? É possível através das propagandas? Com certeza. É possível através do uso da linguagem? Mais ainda. Inclusive, adianto a vocês que é o recurso mais utilizado, tá? O próximo aí objetivo que aparece para vocês é mobilizar a população em torno de causas. Então, as propagandas políticas, elas aparecem nesse aspecto aí, nesse sentido. Então, quais são as características da propaganda? A propaganda, diferente aí dos outros objetos que nós trataremos no decorrer da aula, ela se apresenta de forma diferente, tá? Aí eu vou explicar mais à frente as outras, vocês vão me compreender melhor. Mas como é que aparecem as propagandas? Porque imagina só que eu tenho um público ali gigante de eleitores, mas que nem todos os eleitores são alfabetizados. Como eu vou fazer com que esse público, como eu vou convencer esse meu eleitor? Então, esses recursos aí de slogans, de símbolos, de fixação de ideia no geral, aparecem, tá? É muito comum que sejam utilizados. Até porque nós falamos aí de uma faixa etária de idade muito diversificada. E todos esses recursos devem ser utilizados, tá? Em seguida, eu tenho outra característica aí, que é a linguagem apelativa e emotiva. Professora, funções da linguagem aqui também? Com certeza, pessoal. Então, como o meu objetivo é convencer o meu leitor ali, o meu eleitor, o que que eu faço? Eu uso uma linguagem apelativa, que tem um tom de convencimento. Ó, vota em mim. Então, o verbo, ele vai aparecer sempre nesse sentido, tá? No modo imperativo, com essa função apelativa, com essa função que induz ou que faz com que que determinado eleitor faça parte ali daquela ideia, que se mobilize mais eleitores também, tá? Como já foi falado. A terceira característica que aparece para vocês é a simplificação de ideias complexas. Como assim, professora? Eu tenho um plano ali de quando eu for eleito, um plano de governo ali, enorme, bem discriminado, bem descrito, mas utiliza-se uma linguagem muito técnica e é muito complexo. E levando em consideração ali o meu público-alvo, se eu não utilizar uma linguagem simples e que vá direto ao ponto, eu não vou conseguir convencer. Então, essa é uma característica da propaganda política. Ela sumariza, ela sintetiza, aparece de forma mais ali direta, tá? E a próxima característica que aparece para vocês
é ênfase em credibilidade e confiança. Por quê? Porque eu vou votar nessa pessoa, eu preciso convencer esse meu eleitor ali que ele vai votar em mim, eu preciso passar uma credibilidade e confiança, seja na minha fala, na minha escrita, no layout utilizado ali nos meus papéis que eu vou utilizar para fazer a minha propaganda, tá? Então, todos esses recursos, eles são utilizados. Então, aí, como é que aparece? Normalmente em campanhas eleitorais. Por que que eu estou fazendo isso, professora? Por que que eu estou falando para vocês? Tanto de campanhas eleitorais, porque não é somente aí que aparece, tá? Porque é onde se observa mais, é onde vocês podem analisar de maneira mais crítica o que é utilizado, como determinado recurso é utilizado. Mas ela também pode aparecer, como aparece aí na tela para vocês, com a relação às diretas já, eleições presidenciais e assim sucessivamente, tá? E agora, gente, chega, já vencemos aqui, ó, propagandas políticas. Agora nós vamos aqui para a minha segunda, que são as políticas públicas. O que são políticas públicas? É um conjunto de ações e decisões do Estado. Não tem nada a ver com a figura política em si, mas tem a ver com a decisão do Estado, tá? Que tem a função aqui de atender demandas coletivas, quer dizer. Professora, coletivo é diferente de individual, é isso que a senhora está querendo dizer? É isso mesmo, quando nós falamos aí, como aparece na tela para vocês, como aparece aí para vocês, de políticas públicas, nós falamos de demandas que são coletivas, que é para atender a toda a população, a toda a comunidade de um determinado país, já que essas propagandas políticas públicas e programas de governo aparecem aí em muitas repúblicas, tá? E a terceira é o resultado aí da articulação entre o governo e a sociedade. Então, observa aqui que eu tenho uma ligação e uma aproximação entre o governo e a sociedade no geral. Então, quais as características das políticas públicas? Então, eu tenho um planejamento de longo prazo, quer dizer, eu não penso em algo para pouquíssimo tempo, eu penso em algo para muito tempo ali. Então, tem um impacto social coletivo, vai atingir a muitas pessoas e a efetivação de direitos, quer dizer, direitos ali garantidos constitucionalmente, tá? É em torno da sustentabilidade, continuidade e assim sucessivamente. Professora, a senhora está falando, não estou entendendo muita coisa, como isso entra na língua portuguesa. A senhora pode me dar alguns exemplos básicos? Com certeza, olha só os exemplos que aparecem aí para vocês. Vem aí na saúde, essa área aqui, ó, são direitos, né? Todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, à educação, à segurança, a obrigação de preservar o meio ambiente, cuidar aqui do meio ambiente, não é? Então aí, na saúde, quais políticas públicas eu tenho? Tenho o SUS, na educação, programas de alfabetização, na segurança, policiamento comunitário e no meio ambiente, políticas de preservação. Aí eu situo aqui, ó, o SUS. Qual é o objetivo geral aí do SUS? Garantir atendimento universal e gratuito. Como assim, professor? Inclusive, eu te adianto que o Brasil é o único país aí que tem oferece aí saúde de maneira gratuita, viu? Atendimento médico, enfim, no geral, apesar de que nós reclamamos muitas vezes desse benefício, mas é um benefício que não existe em outro país, viu? Você não vai encontrar. Então, quando nós falamos, como aparece aí na tela para vocês, que tem o objetivo aí de garantir o atendimento universal, significa dizer o quê? Significa dizer que não importa a sua cor de pele, não importa a sua idade, não importa o seu grau de escolaridade, não importa de onde você vem, não importa se você é de classe baixa, média, alta, se você está em situação de vulnerabilidade social, significa que isso é um direito. E você já se perguntou quando o SUS foi criado? Mas, professora, pelo amor de Deus, essa aula é de língua portuguesa, como é que você está falando isso? Lembra que uma das características que nós observamos ali
Foi a questão de longo prazo? Então, eu trouxe o SUS justamente para exemplificar isso para vocês. E como isso aparece? Bom, quando nós falamos aí, como aparece aí para vocês na tela, das políticas públicas e programas de governo, e já vou falar do programa de governo, nós temos uma característica semelhante entre elas. Como assim, professora? Diferente das propagandas políticas, as políticas públicas e os programas de governo utilizam ali uma linguagem mais técnica, mais formal. Somente quando tem ali a divulgação de determinado serviço é que aparece de forma mais, como eu poderia dizer, de forma mais coletiva e de uma linguagem mais simplificada, que usa linguagem verbal, linguagem não verbal, que tem algo mais de acesso a todos, independente, obviamente, do grau de escolaridade, se a pessoa é alfabetizada ou não, se a pessoa fala ou não. Então, é muito comum que eu observe essas características, tá? Mas a linguagem na construção geral de determinado programa, de determinadas políticas públicas, usa-se uma linguagem extremamente técnica e é nisso que eu quero que você faça essa diferenciação, tá? E em relação como aparece na tela para vocês, o programa de governo, professora, esse negócio de política, a gente entrou nos programas de governo. Então, o que é o programa de governo? É um dispositivo que atua na organização de ações no segmento público. Então, no Brasil, como isso ocorre? Então, se refere à gestão pública e à organização aí do desenvolvimento de normas, de financiamentos, incentivos fiscais, atividades e projetos. Como eu já enfatizei para vocês, a linguagem utilizada é extremamente técnica na construção ali do geral daquele programa ali de governo. No entanto, quando vai para a população, ela é usada ali uma linguagem simplificada, tá? E aí eu tenho alguns exemplos para vocês. Olha aí comigo na tela. O Auxílio Brasil, o Minha Casa Minha Vida, a CNH Social, são exemplos aí de programas de governo, tá? Professora, programas de governo é o mesmo que políticas públicas? Tem diferença? Não, não é a mesma coisa e tem diferença sim. Olha só as diferenças. A primeira é que os programas de governo, ele apresenta ali propostas eleitorais e são temporários, quer dizer, podem acabar. Já as políticas públicas, elas são contínuas, tá? Para garantir um determinado direito. E é isso que difere uma da outra, tá, pessoal? Agora, eu acho que agora eu tenho certeza, professora, porque esse negócio de achismo a senhora já me ensinou que não funciona. Eu tenho certeza que agora eu tenho conhecimento suficiente para tratar de políticas públicas, de programa de governo, já sei diferenciar, já sei a linguagem utilizada, já sei as características ali das propagandas políticas. É mesmo, é? A professora está orgulhosa. Pensando nisso, eu preparei aí uma atividade para vocês resolverem. Olha só o que eu tenho na tela. Diz assim: as políticas públicas podem ser definidas como: letra A, planos e ações elaborados exclusivamente pelo setor privado. Já que é pública, não é privada, né? Então, aqui essa assertiva já está descartada. Letra B, estratégias eleitorais para garantir a vitória de partidos políticos. Letra C, conjunto de ações, programas e decisões de Estado voltadas para atender demandas sociais. Professora, essa aí eu sabia, viu? Antes de a senhora fazer a leitura aí dessa alternativa, eu já sabia que era essa a resposta correta, porque a senhora falou durante essa aula. Isso mesmo, pessoal, essa assertiva é a correta. E por que as outras não são? Olha aí comigo. Então, a minha assertiva aqui, só marcando para ficar bonitinho aí na tela para vocês, é a letra C. A letra D, então, é veiculada na mídia durante as campanhas eleitorais. O erro está justamente aqui, né? Porque não é somente aí no período de campanhas eleitorais, simplesmente é bem política pública e é uma ação aí e programas de Estado e não voltado à campanha eleitoral, tá?
Letra E, normas criadas por empresa para regular a concorrência do mercado. Nós nem estamos falando aqui dessa temática, essa assertiva completamente equivocada. A segunda questão diz assim: os programas de governo, geralmente apresentados durante campanhas eleitorais, têm a função de, letra A, substituir políticas públicas em andamento. Pessoal, é a mesma coisa? Eu disse que são diferentes, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Disse sim. Então, essa assertiva aqui está totalmente errada, viu? Vamos olhar a letra B? Diz assim: apresentar propostas e metas que o candidato pretende implementar caso eleito. Essa aqui é a minha assertiva correta, porque é um programa de um determinado governo ali, tá? Letra C, regular a mídia e limitar a propaganda eleitoral. Não é essa a função. Letra D, garantir a manutenção automática de projetos de governos anteriores. Também não é a assertiva correta. Letra E, servir apenas como peça publicitária. Não tem essa função de servir apenas como peça publicitária, tá? Sem efeito prático, menos ainda. Então, assertiva correta, letra B. Foi fácil, não foi? Foi muito fácil. Essa atividade aqui, ó, foi só para você esquentar um pouquinho o conhecimento adquirido até aqui, tá? Então, pessoal, o que é que nós vimos na aula de hoje? Olha só a nossa conclusão. Que propaganda política, eu tenho uma comunicação persuasiva. O programa de governo, eu tenho apresentação de propostas de gestão. E as políticas públicas, eu tenho ações concretas e contínuas, tá certo? E aí? Gostou da aula de hoje, não gostou? Aprendeu muito, com certeza. Vou acreditar nisso. Pessoal, essas são as nossas referências do material utilizado aqui nessa aula, tá? Eu espero que você tenha aprendido muito. Caso você ache necessário, você pode reassistir acessando essa aula no YouTube, na nossa plataforma no geral, tá? Onde se apresentar, que você vai ficar muito, muito bom em língua portuguesa e aprenderá, para além disso, que a língua portuguesa não é só escrever, é saber ler, interpretar e viver em sociedade, tá certo? A nossa aula fica por aqui, eu te vejo numa próxima. Tchau!